Olá, quintos anos! Hoje é dia 4 de dezembro e a nossa aula é de matemática. Hoje nós iremos fazer uma revisão sobre fração. Prestem bastante atenção ao vídeo. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma fração é o número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes nessa divisão será chamado de fração. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram pintados de azul. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, gravem aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações cujo denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para a leitura. Por exemplo, 1/2, 2/3, 1/5, 3/7. E também utilizamos os números ordinais nas leituras dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos e 25 milésimos. E para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente, mas acrescentamos na sua leitura a palavra avos. Por exemplo, essa fração não se lê assim, 7/11 ou 5/23. Não. Nós lemos os números normalmente, temos um 7 e um 11, e acrescentamos a palavra avos no final. Então, fica assim, 7, 11 avos. Aqui temos um 5 e um 23, então lemos assim, 5/23 avos. 9/32 avos. 4/17 avos. Cuidado para não colocar o acento na palavra avos, senão ficará avós. Para frações com os dois números iguais, podemos chamar de inteiro. Por exemplo, se você comeu 6/6 de um chocolate, você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, 6/6 é o mesmo que o inteiro. Outro exemplo. Pedrinho comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ele comeu? Bom, na parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes, então devemos colocar o número 12 embaixo. Na parte de cima, devemos colocar as partes que foram consumidas, ou seja, 3 partes. Então, a fração deve ser lida assim, 3/12 avos. Vamos aprender a representar uma fração em forma de desenho. Por exemplo, 3/8. Para representar essa fração em uma forma de desenho, você pode utilizar uma figura geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo, etc. Vou utilizar um retângulo. Comece sempre a dividir o desenho de acordo com o número que está embaixo, de acordo com o denominador, que indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 8 partes. Pronto, já dividi. Agora, vou colorir a parte que foi utilizada, que são 3. 1, 2, 3. Prontinho. Vamos ver se vocês entenderam? Como nomeamos essas frações?
Se você respondeu 4/7, 3/3 ou 1/3 e 17/18, você acertou. Qual é a representação dessa fração? Se você respondeu a letra C, você está correto. Como podemos representar em números as frações abaixo? Se você respondeu 2/4 e 4/10, muito bem! Você compreendeu direitinho. Frações equivalentes. Estão preparados? Então, vamos lá! Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Por exemplo, será que 1/2, 2/4 e 8/16 são equivalentes? Ou seja, será que elas representam a mesma quantidade? Vamos representá-las em figuras. Perceberam que todas as partes coloridas têm exatamente o mesmo tamanho? A única diferença é que as frações foram divididas em quantidades diferentes. É como você ganhar uma barra de chocolate e seu amigo outra barra do mesmo tamanho. Só que vocês dividem o chocolate em partes diferentes. Os dois comeram a metade do chocolate. Só que como dividiram a barra em partes diferentes, as frações são representadas com números diferentes, mesmo os dois tendo consumido a mesma quantidade. Como saber se as frações são equivalentes? Além de desenhar, você pode multiplicar o denominador de uma fração pelo numerador da outra. Se os resultados forem os mesmos, as frações são equivalentes. Por exemplo, 2/4 e 4/8 são equivalentes? É só fazer 4 vezes 4, 16. 8 vezes 2, 16. Perceberam que os resultados das multiplicações são exatamente iguais? Isso mostra que as frações são equivalentes. Se os resultados ficassem diferentes, essas frações não seriam equivalentes. Como obter frações equivalentes? Bom, se você vai fazer uma atividade que te pede frações equivalentes, você pode multiplicar ou dividir o numerador ou denominador pelo mesmo número. Por exemplo, preciso de 3 frações equivalentes a 1/2. É só multiplicar essa fração por um número qualquer. Vou multiplicar por 2. Lembrando que você tem que multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Já tenho uma fração equivalente. Vou criar outra a partir dessa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E agora eu vou criar mais uma. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Repararam nos desenhos que as frações que foram criadas são equivalentes? Ou seja, têm o mesmo tamanho. Então, sempre quando multiplicar a fração por um número, você estará criando uma fração equivalente. Você também pode criar frações equivalentes dividindo. Por exemplo, 24/30. Pense em um número que dá para dividir esses dois números sem que sobre nada na divisão. Sempre quando o numerador e o denominador forem par, você pode dividi-los por 2, pois qualquer número que termina com 0, 2, 4, 6 e 8 é divisível por 2. Então, 24 dividido por 2 é 12. 30 dividido por 2, 15. Já temos uma fração equivalente. Agora eu vou criar outra. 12/15. Você precisa pensar novamente em um número que dá para dividir esses dois números ao mesmo tempo. 12 dá para dividir por 2 sem sobrar nenhum número? 12 dividido por 2, 6. Mas eu não consigo dividir o número 15 por 2 sem que sobre número, pois 15 é ímpar. Bom, 15 dá para dividir por 5, mas não dá para dividir por 12.
Então, qual número dá para dividir os dois ao mesmo tempo, sem que sobre número? Será que dá por 3? Vamos ver? 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Agora obtivemos uma nova fração por meio da divisão. Será que dá para continuar essa divisão? Eu sei que 4 dá para dividir por 2, mas por 5 não. Então fica impossível continuar a dividir essa fração. E quando isso acontece, chamamos de fração irredutível, que é quando não há nenhum outro número além de 1 que seja divisor tanto do numerador quanto do denominador. Lembrando que não faz sentido dividir uma fração pelo número 1, porque você obteria resultados iguais. Como resolver uma questão como esta? Primeiro, você precisa descobrir como essa fração equivalente foi adquirida, se por meio da multiplicação ou da divisão. Como esse número que aparece aqui é maior, então eu sei que foi por meio da multiplicação. Para descobrir, eu posso seguir dois raciocínios. Que número que vezes 8 é igual a 16? Ou qual seria o resultado se eu dividisse o 16 pelo 8? A resposta para essas duas perguntas é 2, porque 16 dividido por 8 é 2, e 2 vezes 8 é 16. Se eu multipliquei o numerador por 2, devo multiplicar o denominador por 2 também. Assim, terei o resultado do número oculto, que é 24, pois 12 vezes 2, 24. E nessa outra fração equivalente, qual é o número que está em oculto? Como a pista que aparece é menor que a fração inicial, percebo que aqui foi utilizada uma divisão para criar essa fração equivalente. Para descobrir por qual número essa fração foi dividida, posso usar a multiplicação ou a divisão, como no primeiro exemplo. Bom, eu sei que 4 vezes 8 é 32, e 32 dividido por 4 é 8. Então, para obter uma fração equivalente através da divisão, foi utilizado o número 8. Por isso, devo dividir também o numerador pelo número 8, e assim encontrarei o número que está em oculto. Por hoje é isso. Não esqueçam de curtir o vídeo e anotar o nome de vocês nos comentários. Nessa videoaula vocês não têm atividade, então até a próxima aula. Se cuidem. Beijos. Amo vocês.